Bom dia! Hoje nós vamos para mais uma lição. Estamos quase no final desse trimestre, né? Que temos aprendido sobre o quê? Sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, né? Nós já tivemos a oportunidade de conhecer 9 dons espirituais e já tivemos também a oportunidade de conhecer o fruto do Espírito, que apesar de ser no singular, ele tem 9 coisas que realmente completam e formam ele, né? E hoje nós vamos ouvir sobre o amadurecimento cristão, né? Porque não basta só saber, conhecer tudo, é preciso que a gente experimente tudo. E para experimentar a gente precisa de tempo. E tempo vai levando e nos levando, né, a entender, a compreender e agir realmente da forma correta, né? E o amadurecimento é algo natural na vida do homem, né? Todo mundo passa pelas diversas etapas de desenvolvimento para que a gente possa crescer. Nós nascemos bebê, fomos crianças, adolescentes, jovens, adultos, até anciãos, né? Que realmente chega até lá. Então, é preciso passar por essa etapa e isso é natural. Assim também, meu irmão, na nossa vida espiritual. A gente também precisa crescer na fé. A gente precisa amadurecer, né? Para que a gente realmente possa experimentar o reino de Deus, possa realmente se apropriar dos seus conhecimentos. Ao longo da sua vida espiritual, também a gente possa ser canal de bênçãos, né? E para a gente tentar entender a caminhada cristã, né, daqueles que realmente querem parecer com Cristo, é semelhante à vida de um atleta, né? A gente sabe que um atleta, quando ele corre atrás de uma medalha ou de um troféu, e para conseguir isso, ele não mede esforços, né? Ele, ele se dedica, ele tem uma rotina que não é fácil, ele dorme cedo, ele acorda cedo, ele tem muito treinamento, muitas horas repetindo aquilo para aprender, ele tem uma boa alimentação, ele tem um bom treinador, ele tem um material adequado, né? Ele tem roupas adequadas. Para quê? Para que ele realmente possa conseguir o seu objetivo, que é uma medalha ou um troféu. E ele não mede esforços. E como ele fica feliz quando ele chega no ápice e consegue, né? A nossa vida cristã também é assim. Ela precisa de exercícios diários, ela precisa de disciplina, ela precisa de horas de treinamento para que a gente possa se tornar um vencedor também. Né? E só que as nossas etapas são diferentes de um atleta, né? O que a gente precisa realmente, né? Que a gente precisa ter uma disciplina de oração. Orar é falar com Deus, é colocar toda a nossa ansiedade, é agradecer, é pedir pelos outros, é diante de Deus, saber que a gente tem um Deus que pode todas as coisas e nos ouve. Tá? É pela leitura da sua palavra, leitura da Bíblia, que Deus deixou os homens para falar para a gente o que ele queria. Né? A receita de vida feliz está aqui, só precisa abrir, ler e conhecer. A gente também precisa ir à igreja. Ah, mas por quê? Porque a Bíblia diz que a gente não deve deixar de se congregar, mas a gente deve se estimular ainda mais. A gente precisa crescer, se alimentar nos testemunhos, ouvir a palavra de Deus, sabe? Uma, uma fogueira, quando tu acende várias brasas, ela fica queimando até virar cinza. Mas se tu pega uma brasinha daquela e separa da fogueira, não passa muito tempo essa brasinha apaga. Por quê? Porque o calor das outras consegue permanecer junto ao fogo, mas separado, a maior parte é o espaço, é o vento e apaga facilmente. Isso que Deus deixou para a gente, para que a gente pudesse se estimular, estar junto com as pessoas, aonde eu posso ouvir a palavra de Deus. Até eu não vou ouvir a palavra de Deus no clube de reggae, eu não vou ouvir a palavra de Deus na praia, eu vou ouvir a palavra de Deus na igreja, onde estão falando realmente de Deus.
gente precisa de uma disciplina de adoração, adorar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, é realmente fazer o que Ele quer. E a gente também tem disciplina de dízimos e ofertas, sabe? E as pessoas acham assim, quando eu estou dando meu dízimo, eu estou dando dinheiro para o pastor. Eu não estou com compromisso com o pastor, eu estou com compromisso com Deus. E assim, para eu ter luz na minha casa, água, comida, eu preciso pagar no reino de Deus para que eu possa manter uma igreja, para que eu possa manter as coisas. É preciso também que haja um desprendimento. E dízimo e ofertas é algo pessoal com você, não é obrigação, é compromisso. Enquanto você não tiver o compromisso. E o dízimo não é só dinheiro, não. O dízimo é tempo, o dízimo é sua vocação, é aquilo que você pode fazer, o que você sabe, o que você também pode destinar para o reino de Deus. Então a gente precisa aprender isso, para que a gente possa crescer e amadurecer. Aí eu pergunto para vocês, será que a gente pode viver de qualquer maneira? Com aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, levar eu aqui. Não, a gente não precisa ir pelas ondas do mar sem saber onde vai parar. A gente pode construir a nossa vida, a gente pode crescer espiritualmente, né? E o objetivo hoje da nossa lição aqui, do que a gente pode aprender, é que a gente não quer saltar etapas, né? A gente não vou deixar de ser criança e pular logo para ser adulto. Não. Isso tudo é natural. E a gente sabe que ainda é tempo de brincar, de se divertir, de descontrair, levar a vida com a leveza natural, né? Que a idade permite. Hoje vocês não precisam trabalhar para sustentar a casa, vocês não precisam trabalhar para ter o estudo, porque ainda não é a etapa de vocês. Vocês estão estudando para que vocês cheguem ao período que vocês vão ter maturidade e vão trabalhar e vocês vão formar família e vocês vão sustentar a família. Então são etapas que a gente precisa viver. E às vezes o que Deus critica não é isso, que a gente não vive essa vida, mas é quando as pessoas não querem passar dessas etapas, querem continuar crianças, né? Já viram pessoas com mais de 30 anos que não querem trabalhar, só querem ficar em casa, pai e mãe sustentando, faz minha comida, lava minha roupa, só quer jogar e brincar. Ele já não está mais nessa etapa, ele já está precisando amadurecer, porque pai e mãe não são eternos. E quando ele se for, como ele vai fazer? Ele não aprendeu. Então é isso que Deus condena. A gente precisa viver cada etapa, mas saber que a gente vai prosseguindo e que as coisas vão se modificando com o decorrer do tempo. Tá? Assim como o crescimento físico é importante, o crescimento espiritual também, tá? E isso é muito importante na vida do cristão, para que a gente possa ser verdadeiros gigantes da fé. E mesmo adolescentes, né? Tem pessoas com pouca idade, mas extremamente maduras, porque elas, na sua vida espiritual, cultivaram todos aqueles meios que eu falei, tiveram disciplina de oração, leitura da palavra, foram à igreja, lugares que ouviam sobre Deus, né? Tinham disciplina na oração, faziam realmente o que Deus queria. E elas se tornam maduras, ainda pequenas, né, de estatura, né? Mas a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente tenha um progresso, né, do crescimento espiritual contínuo até chegar à maturidade cristã, tá? E aí ele, como eu falei antes para vocês, ele cita alguns meios disponíveis, né, para que a gente possa obter esse crescimento. E um deles é integração nas atividades da sua igreja. Você precisa encontrar um local que você conheça a palavra de Deus, onde é falado sobre Deus da maneira correta, que Deus quer que a gente aprenda, que a gente possa viver os seus ensinamentos, o seu evangelho. Lembra que o evangelho foi os 3 anos dele aqui, que ele fez com seus discípulos o que ele queria que a gente fizesse. Então, que a gente viva essa palavra. E a gente pode se desenvolver, a gente pode crescer, a gente pode ajudar, a gente pode pôr em prática tudo que Deus tem ensinado para a gente.
O outro meio é meditar na palavra de Deus. A gente precisa desejar a palavra de Deus como crianças recém-nascidas que necessitam do leite materno, do leite, se ela não tiver o materno, leite artificial. Mas sem o leite, elas não crescem. Então a gente também precisa ansiar. Eu preciso conhecer o alimento que está aqui, que Deus deixou para mim. Tá? O outro meio é cultive momentos de oração. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Eu posso colocar diante de Deus todas as minhas necessidades, todas as minhas angústias, tudo que eu não sei, tudo que eu não consigo. Eu tenho um artifício, um meio para chegar até Deus. Então a gente precisa cultivar isso. E o outro é procure fazer a vontade de Deus. Né? Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. Tá? Eu aprendo que eu tenho que, quando acordar, escovar os dentes, depois do almoço e depois do jantar, eu vejo que se eu pratico isso, meus dentes ficam fortes, eu não estrago facilmente e eu vou ter os meus dentes para a vida inteira. Mas se eu deixo de fazer isso, aí eu perco os dentes, aí eu não consigo mastigar legal, minha alimentação não é mais a mesma e tudo vai se enfraquecendo. Então, a gente precisa procurar fazer a vontade de Deus, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece a vontade dele. E aí, sim, a vontade dele às vezes não é a minha, mas eu tenho um meio, lembra da oração? Quando eu não consigo fazer o que é certo, tem oração. Se eu não consigo, seja sincero, não consigo, não gosto e não quero. Se realmente é a tua vontade, muda isso em mim. Sabe, Deus tem o papel difícil, impossível, sobrenatural é dele. A gente só precisa chegar até ele, né? Porque ele diz que ele está à porta e bate. Se a gente ouvir a voz e abrir, ele entra. Senão, ele não arromba. Então, é preciso que a gente queira para que a gente possa realmente crescer espiritualmente, né? E é importante também a gente entender que só possuir os dons espirituais não é sinal de maturidade. Lembra, na igreja de Corintos, todos eles tinham dons, mas estavam brigando, se digladiando, achando que o dele era mais importante do que o outro, que o meu era que era necessário para a igreja, o outro não. Então, isso não é maturidade. Isso você deve desenvolver com maturidade. Então, Deus tem dado dons, né, espirituais e talentos para cada um de nós. Porém, nada disso é garantia da nossa maturidade cristã. A gente só pode ter maturidade como alcançada por uma vida de oração, meditação na palavra e, sobretudo, obediência à vontade de Deus, né? E não esquecendo, né, que a participação efetiva nos trabalhos da igreja contribui muito para que a gente possa se aprimorar na vida cristã e possa se crescer e amadurecer, né? E um dom espiritual, para ser bem aproveitado, ele precisa vir acompanhado das virtudes presentes no fruto do Espírito, lembra? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então é preciso ter responsabilidade para desenvolver essas virtudes. E um cristão maduro é responsável por desenvolver uma vida de comunhão com Deus, íntegra, santa, se afastando do pecado de forma a ser uma bênção para todos ao seu redor. Então Deus deixou tudo isso para que a gente cresça, amadureça e coloque em prática, porque se a gente faz a vontade de Deus, aí Deus te abençoa, não se preocupe. A gente precisa só realmente fazer o que Ele manda para que a gente possa crescer, né? Aí eu pergunto, vocês querem saber o que é maturidade? Maturidade é poder ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho e à confusão do presente século. É uma experiência de uma vida bem ajustada com Cristo, que compreende a faculdade de ouvir,
de ver, de entender e reagir adequadamente às realidades espirituais. Deixa eu contar aqui um exemplo para vocês. Tinha um telegrafista, né, que hoje a gente quase não vê, que se passava muito telegrama, que foi conseguir um emprego. Ele chegou lá, tinha muita gente, muito barulho, todo mundo querendo essa vaga de emprego, e era só uma. Só que meio essa confusão, ele ouviu uma mensagem transmitida em código Morse, que quem estava lá dentro mandou. E na mensagem dizia: o primeiro a entrar no escritório conseguirá o emprego. O rapaz que estava lá, mas estava atento, ele entrou e foi empregado, e os outros perderam. E o que isso quer dizer? Que a gente, mesmo em toda essa confusão que o mundo, tudo está errado, é um mal proliferando, é todas as coisas, mas se você está atento à voz de Deus, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir a vitória, você vai ser maduro, perdão, realmente, né? Agora, o imaturo olha, mas não vê. Ouve, mas não entende. Ele se aproxima do florescimento, mas ele não frutifica, sabe? Ele é embaraçado pelas paixões e só consegue caminhar tropeçando, né? A gente precisa deixar de ser assim, precisa estar atento, mas para que eu esteja atento eu preciso me voltar para aquilo, eu preciso querer, né? A primeira e mais importante tarefa do candidato ao crescimento espiritual é de se apossar dos valores eternos, né? Eu não tenho que estar pensando somente nesta vida medíocre. Eu quero ser muito rico, eu quero ter todos os carros do ano, eu quero ter todas as mulheres aos meus pés. Não, pense na frente. Isso são valores que passam, você morre e fica. Pense que você tem um Deus que cuida de você e que você depois tem uma vida eterna com Ele. Então faça aqui coisas que Deus quer, seja bênção para as pessoas. Não queira só para você. Se você tem, é porque você é abençoado. Se você é abençoado, a sua obrigação é abençoar. Então a gente precisa aprender a crescer, ser maduro, não querer só olhar para o seu umbigo, só eu. A gente precisa realmente já passar dessa etapa, né? Quando a gente tem uma espiritualidade autêntica, né? A gente consegue discernir o divino do humano, o que procede do espírito e o que procede da carne, o que agrada e o que ofende a glória divina, né? A gente precisa entender, a gente não tem que agir como uma criança faminta. Quando ela está com fome, ela vê comida, ela pode comer a comida boa ou estragada, ela não tem discernimento, ela só quer saciar sua fome. Quando uma criança vê uma outra chutando uma bola de futebol e ela só tem um balão, ela vai chutar o balão com a mesma intensidade da bola e o balão fura, porque ela não tem discernimento que os materiais são diferentes e que não consegue carregar a mesma força que o outro por causa do seu material que foi feito. Então a gente precisa estar maduro para entender as coisas que a gente está fazendo, se é pela carne, se eu estou me vingando, se eu estou fazendo segundo as minhas emoções, o que está acontecendo eu vou viver assim, ou se eu tenho maturidade espiritual para ultrapassar esse momento, né? Quando Deus diz assim, alguém está te perseguindo, anda mais uma milha com ele, alguém te dá um tapa na direita, dá à esquerda também. Não é assim, me bate pra cá. Não, é para que a gente entenda que quando eu tenho maturidade, eu não preciso estar me vingando agora, não. Eu coloco diante de Deus. Eu preciso ter maturidade para saber o que é certo e o que é errado. E isso é o tempo e a disciplina que você vai ter para que realmente você possa crescer, né? Porque tem pessoas que entram na escola, não abrem um livro, não estudam para nenhuma prova, não passam no final de ano, porque não teve maturidade secular da escola. Então, se eu quero maturidade espiritual, também preciso buscar a fonte onde eu possa realmente tê-la, né?
Aí eu pergunto para vocês, de que serve um carro nas mãos de quem não sabe dirigir? Ou de que serve um avião nas mãos de quem não sabe pilotar? Aí eu digo para vocês, para que servem os dons espirituais na vida de quem não possui maturidade para exercê-la? Ah, eu tenho os dons de sabedoria, o dom de discernimento, o dom de falar línguas, mas eu não sou maduro o suficiente para colocar isso em prática. É isso que Deus quer que a gente entenda. A maturidade cristã nos ajuda a ter a sensibilidade para fazer a vontade do Espírito Santo, né? Onde os dons espirituais são usados em sintonia com a vontade de Deus. Eu vou fazer aquilo que Ele quer pela capacidade que Ele me deu. Eu não vou usar a capacidade que Deus me deu para fazer o que eu quero. É diferente, entende? Então a gente deve estar se perguntando, será que esse assunto é para mim? Será? Eu sou pré-adolescente, eu ainda nem trabalho, não tenho responsabilidades de uma pessoa adulta, mas a gente precisa entender, sabe? Um dos exemplos foi Jeremias, né? Quando Deus o chamou, ele disse assim, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. Mas embora ele estivesse ouvindo a voz do próprio Deus, ele duvidou do fato de que o Senhor tinha algum interesse nele, né? Porque era uma obra tão grande e ele era tão jovem. Mas Deus havia deixado claro que foi para ser um instrumento nas mãos dele que Jeremias havia sido nascido. Então, queridos, nós nascemos para realizar a vontade de Deus. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. E Ele fez a gente para a sua honra e louvor, ou seja, para a sua adoração. Nós fomos feitos para Deus e não Deus para nós. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa realizar a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, né? Ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade. Então, ele já diz, né, que a vontade de Deus seja feita, não a minha, não a do seu amigo, não a do seu pai, nem da sua mãe. Né? Sem dúvida nenhuma que Deus também quer usar você, quer me usar, né, para realizar a soberana vontade dele, porque foi para isso que a gente nasceu. Então e para eu fazer a vontade dele, eu preciso saber qual é. E onde que eu posso saber? Na sua palavra, aonde tem sido estudado a sua palavra, onde tem sido falado a sua vontade, para que a gente possa, e em Deus, para que possa realmente nos falar o que Ele quer, né? E a Bíblia está cheia de pessoas que ainda na adolescência foram grandemente usadas por Deus. Samuel, desde pequeno foi para o reino, crescia lá na casa do Senhor. Aquela escrava de Naamã, que era uma adolescente de 9 ou 10, 11 anos, e que falou sobre para que o Naamã se curasse, procurasse o profeta Eliseu, e ele foi curado. O Jeremias. Então nós tínhamos muitas pessoas jovens que Deus usou, né? O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. E essa foi uma frase que o Moody, que era um grande servo do Senhor, ouviu e resolveu pôr em prática, entregou sua vida totalmente a Deus e foi uma pessoa que abençoou muitas pessoas, que serviu para o reino. Então, a gente pode entender que Deus tem grandes coisas para fazer quando a gente se entrega a Ele, quando a gente confia nele, né? Deus também quer usar você, independentemente da sua idade. A gente só precisa entregar-se totalmente a Ele, diariamente, e submeter-se à sua soberana vontade, né? A gente pode ser usado para impactar essa geração. Você, mesmo adolescente, também pode. Isso que Deus quer, que a gente aprenda e entenda, né? Os crentes que têm amor genuíno, né? Devem buscar os dons espirituais a fim de poderem ajudar, consolar, encorajar
e fortalecer os necessitados, né? Então eu preciso crescer espiritualmente para entender o que são os dons, para que Deus me use e eu abençoe outras pessoas, né? A gente precisa desejar e buscar com oração esses dons, para que a gente possa realmente ser forte, ser um corpo rico em Deus, né? Deus equipou para uma equipou a gente, equipou você para uma tarefa que apenas nós podemos fazer. Apenas você pode fazer essa tarefa que Ele lhe deu, assim como somente eu posso fazer a tarefa que Deus me deu. E quando a gente descobrir qual é o dom espiritual, qual é a tarefa que Deus deu para a gente deve usar no ministério, né, no crescimento do reino de Deus e continuá-lo a desenvolvê-lo o mais eficiente que puder. E aí a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, as coisas fluem. Tudo acontece naturalmente, não é esforço, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela é boa, agradável e perfeita. A gente só precisa crer e se apossar. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam crescer espiritualmente, chegar à maturidade que Deus quer para vocês, não esquecendo que para isso precisa passar por etapas e precisa se comprometer, né? Com a sua palavra, com a oração, com a adoração, com a busca de ir em lugares onde você pode crescer, onde você pode abençoar. E que Deus cuide de cada um de nós.